Então, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente está fazendo essa nosso encontro, né? Sim, estou vendo aqui no chat, a Alessandra comenta, foi um incêndio que aconteceu em 1911, se não me engano, numa fábrica de tecidos nos Estados Unidos, e mais de 100 mulheres, bem mais, morreram queimadas. Foi fechado, não tiveram como sair, acho que coisa de 170 mulheres, uma coisa assim, 160, 170 mulheres, um escândalo, algo horroroso. E o que acontece é que no final do século XIX para começo do século XX, vocês sabem como eram as condições de trabalho, né? Vocês devem ter lido isso no colégio, o pessoal fala também, né? Com a Revolução Industrial, começou aquela história de principalmente na área de tecidos, as fábricas grandes, né? Trabalha todo mundo, homem, mulher, criança, né? E as jornadas de trabalho são incrivelmente exageradas, né? Então, por exemplo, 14 horas por dia, muitas vezes. E 6 dias por semana, gente, barra pesadíssima mesmo, né? Então, e muita gente, né, agrupada, tal, aquele ambiente fechado, às vezes sem direito até a usar banheiro, ficava horas, às vezes sem poder parar. Então, uma situação muito sofrida, muito difícil, né? E nessas circunstâncias de fábricas grandes com muita gente, no caso do tecido, né, material inflamável, o risco, eterno risco de acontecer algum acidente, né? E aconteceu mesmo isso. Então, esse grande incêndio é muitas vezes lembrado como o que deu origem ao Dia Internacional da Mulher, mas na verdade foi junto com outras coisas. Teve também protestos, passeatas, manifestos que aconteceram mais ou menos nessa época, em outros lugares. E também, a gente falou dos Estados Unidos, em 1917, também foi no 8 de março, houve uma manifestação, uma passeata feminina, né, em plena Primeira Guerra Mundial, hein, das mulheres russas. Então, na Rússia, houve um grande manifesto, hein, que marcou também as mulheres se posicionando, né, enfim, protestando, e pelos seus direitos, né. E esse conjunto de manifestações e de eventos foi o que acabou gerando o Dia Internacional da Mulher. Então, 8 de março no mundo inteiro. Vejam que de fato o Dia Internacional. Tem certas comemorações que a gente tem em datas diferentes ao redor do mundo, mas o Dia Internacional da Mulher é 8 de março. É um dia muito associado à luta mesmo, né? A luta por direitos iguais, por melhores condições, né? Pelo reconhecimento. E a gente está avançando, mas muito ainda precisa ser feito, né? Então é isso. Eu trouxe alguns textos para comentar com vocês. A gente falou, a nossa primeira parte da disciplina, a gente falou de indivíduo, e agora a gente vai começar a falar mais de sociedade, não tem como a gente ficar só falando de indivíduo, né? E aí vamos pensando nos exemplos, nos momentos que a gente conversar sobre fatos, né, e relações, como a gente pode pensar a questão da mulher dentro disso. Então, vou colocar aqui o primeiro texto, fiquem à vontade para comentar. Vamos falar primeiro dos contatos sociais, né? Os contatos sociais no mundo em transformação. Sim, eu marquei aqui dois lembretes, né? Um era para falar do fórum, que já comentamos, então tem um fórum de notícias com 2 notícias recentes sobre a questão feminina, que fica no ambiente virtual e vocês podem se manifestar, que vai ser muito legal poder ler e interagir. Outra questão é que hoje está sendo lançado um clipe de um grupo de mulheres feministas, mulheres aqui de São José dos Campos, artistas, e eu vou passar o link para vocês. Acabei de assistir, teve um lançamento agora há pouco, e é belíssimo o trabalho. Eu estou muito orgulhoso porque vou contar aqui para vocês. A minha filha participa com destaque desse trabalho. E, assim, aquela coisa de pai orgulhoso, né?
Eu vou mandar para vocês depois. Então, vamos lá, falar sobre os contatos sociais, né? Quais são os tipos, né, de contato social que a gente conhece? Vamos pensar como a gente pode classificar os contatos sociais, né? Então, vamos dizer assim, que até o início do século XX, talvez até pouco tempo atrás, a gente poderia dividir os contatos sociais em dois tipos fundamentais, né? Duas categorias. Os contatos sociais primários. E o que são esses contatos primários? São aqueles contatos que têm um caráter pessoal, contatos diretos, né? E que apresentam base afetiva, né? Tem sempre uma questão afetiva aí. Exemplo, contato com família, com amigos, namorado, marido, mulher, tal, os vizinhos. Então, são contatos constantes, né? E que envolvem a afetividade. E a gente pode dizer que uma característica desses contatos primários é a solidariedade. Se acontece alguma coisa com alguém daquela, né, com quem você tem esse contato primário, você vai ficar preocupado, vai querer ajudar, né? Tem esse envolvimento, esse vínculo, né? Vou até colocar aqui, ó, a gente vai completando. Envolvimento, vínculo afetivo. Tá? E tem os contatos sociais secundários. E esses são contatos mais impessoais, né? Com menor carga afetiva, e que a gente pode pegar emprestado a expressão do Bauman e dizer que são contatos mais líquidos. Exemplo, caixa de loja, pessoas que prestam serviço, então entregador, né? Um cobrador de ônibus, entregador de pizza, motorista de aplicativo, secretaria da faculdade, né? São contatos sociais que você tem, às vezes diretos, assim, mas são mais impessoais, né? Eles não tem um envolvimento afetivo ali, né? E uma característica que acho que pode ser utilizada para ajudar a gente a entender a diferença entre um e outro é que os contatos sociais secundários, eles têm como predominância, como um aspecto importante, a utilidade. Então, são contatos utilitários, tem a ver com serviços, né? Vamos colocar assim. Vou completar aqui. A prestação de serviços. Então, não chega a rolar uma amizade, uma relação mais próxima, né? Muito bem. É natural que a personalidade do indivíduo, né, seja influenciada pelas suas interações. A gente é quem a gente é porque a gente foi criado num determinado meio, com uma determinada família, enfim. Tem toda uma série de circunstâncias que vai ajudar a gente a formar a nossa personalidade desde os primeiros anos de vida, né? E quando a gente diz que o indivíduo tem a sua personalidade formada a partir das suas interações, né, com os outros, isso significa dizer que a personalidade depende um pouco do tipo de contato social, do tipo predominante de contato social. Vai vai fazer com que a pessoa seja diferente uma da outra. Eu vou tentar dar exemplos aqui, e lembrando sempre que na infância e na adolescência isso é muito forte, isso vai sendo moldado, né? Exemplo, meio rural. Se a gente pensar no meio rural, o que acontece no meio rural? São mais frequentes os contatos primários. Os contatos são mais pessoais, mais diretos, né? Tem uma carga afetiva, as pessoas cumprimentam. Mesmo a noção de vizinhança, né? Tem uma carga afetiva, né? Será que tem alguém aqui na turma que está nesse momento ouvindo essa conversa, que está numa cidade está no meio rural, ou está, enfim, longe de um grande centro urbano? Às vezes pode ser uma cidade pequenininha mesmo, que tem diferença também, né? Da cidade pequena para grande, né? Então, esses lugares menores tendem a ter uma presença forte, passa a ser importante ali, predominante, o contato primário. Então, estou vendo aqui, sim, São Francisco Xavier, claro. A Verônica, pô, que sortuda que é você. São Francisco é um lugar maravilhoso, que legal.
Sim, então tem uma tendência. Eu, por exemplo, eu tenho memórias afetivas de São Francisco, né? Todo ano, no festival literário, eu ia lá, apresentava livros, poemas, tal, fazia lançamento de obras, debates, adorava, né? E fui algumas vezes, várias vezes, para São Francisco para curtir, né? Desde a parte ambiental até a parte cultural. Então, nesses lugares menores, tende a haver essa predominância do contato mais primário, né? Ir para, olha o Rony falando aqui, ó, ir para São Francisco tomar uma cachaça. Então, mas tem isso da interação, né? Você, provavelmente você vai, você está com um pequeno grupo ali, enfim. Então, são contatos mais diretos, né? E mais afetivos, né? Muito bem. Por outro lado, se a gente tiver no meio urbano, né, principalmente cidades maiores, tá? O que acontece? O ritmo muda, até isso, né? A vida parece que é mais corrida, as coisas são mais distantes, né? Então, você tem uma gama maior de serviços também, que são prestados de forma, às vezes, indireta ou impessoal, né? Tem uma tendência no meio urbano para os contatos secundários, né? Você interage muitas vezes com um monte de pessoas, mas não tem intimidade com ninguém, né? São os contatos secundários que acabam predominando. E, em consequência disso, eu acho que pode rolar um certo individualismo, né? Fica você fechado em você mesmo, tal, interage com as pessoas, depois você volta para si mesmo, né? Aliás, a gente está vivendo um momento que é particularmente complicado, né? Porque essa questão de pandemia, né? E aí eu vou abrir um debate aqui que é o seguinte: além dessa diferença, né? Então, contatos sociais primários, contatos sociais secundários, meio rural, meio urbano. Vamos colocar outra questão aqui. Quais as vantagens e desvantagens de morar sozinho e acompanhado? Né? São experiências bastante diferentes, né? Será que alguém quer comentar, compartilhar algum comentário aqui, alguma vivência, enfim? Faz uma diferença grande, né? Principalmente se você está acompanhado, mas assim, mora com pai, mãe, que as pessoas, né, tendem a querer saber onde você foi, que hora tá, por que tá chegando tão tarde, tem umas coisas assim, né? Mas e aí? Falem para mim, o que vocês veem de vantagem em morar sozinho e desvantagem? Morar sozinho, ó a Paloma aqui. Morar sozinho não tem minha irmã para me irritar. Eu sei que isso é uma fala brincalhona e afetiva, né? Tenho certeza que, né? Porque quando a coisa é muito séria, a gente nem brinca. Mas tem essa questão do espaço, né? Compartilhamento de espaço é uma coisa que às vezes é meio delicada, né? Aí o Felipe está colocando a desvantagem, né? Morar sozinho depende da minha comida, que não é lá essas coisas. Pronto, tamo junto. Eu sei bem como é que é isso. Então, veja, morar sozinho tem as suas vantagens, tem suas desvantagens. Tem liberdade, né? Mas tem que pagar a conta, né? Como diz o pessoal da economia, there's no free lunch, não tem almoço grátis, né? Sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Pois é, a gente tem que se virar, né, em todos os aspectos. Como diz o pessoal na outra turma, fui morar sozinho e aí descobri que a louça não se lava sozinha. Tá vendo? Tinha alguém que estava cuidando disso, às vezes você nem prestava atenção. Sozinho não dá para dividir as coisas. Essa questão financeira ela é muito relevante, né? E aí tem essa história da solidão, né? Na questão da conversa, da interação. Às vezes acontece alguma coisa. Comigo é assim. Quando eu vejo uma notícia muito bombástica, uma coisa muito interessante, às vezes positiva, às vezes negativa, eu fico louco de vontade de conversar, compartilhar. Eu falo, oh, e aí, que você viu isso aqui e tal? Bomba, olha só e tal. Então a gente tem essa necessidade de compartilhar. Outras vezes você está assistindo um pessoal que gosta de esporte, está vendo um futebol e tal, e é muito mais divertido ter com quem comentar, né? Eu estou aqui, tem um colega meu, o meu irmão adotado, o irmão postiço,
um amigão meu lá em Santos, e a gente às vezes está na TV assistindo o jogo e um vai comentando com o outro, você viu essa, e tal. Tem isso, né? A gente tem muitas vezes esse impulso, essa necessidade de interagir. E se está sozinho, isso, né, complica. Muito bem. E o Mas acompanhar? você, eu acho que também não necessariamente, tá? Porque você mora acompanhada, que você vai ter. Porque, por exemplo, eu moro em outra cidade, né? Eu moro longe de São José, eu moro perto de São Paulo. Tá. Aí, quando eu comecei a fazer faculdade, eu mudei com uma pessoa. E, assim, tá morando com ela e tá morando sozinha era a mesma coisa, que, tipo, a gente não tinha nada a ver, Sei, a gente não conversava sobre nada, sabe? Eu ficava mais tempo conversando com a minha irmã, no caso, que sei. ela me ligava a cada 5 minutos do que com a moça que eu morava junto. Então, tipo, eu acho que não necessariamente por estar morando com alguém, você não vai se sentir sozinho ou tipo, ter alguém Perfeito, pra conversar de fato, sabe? perfeito, bem comentado. E outra, né? Às vezes não é nem a questão de ser diferente, das diferenças, a questão, às vezes, é o tempo mesmo, que a vida é corrida. Então, chega. Eu tive uma república um tempo, eu morei um tempo com dois rapazes que estudavam biologia, estudavam física, e assim, a gente se encontrava pouco, né? Porque os horários diferentes, a vida meio corrida tal. Então, sim, é verdade, né? O ritmo e também eventualmente, essas diferenças de personalidade e tal. É verdade, não é garantia para ninguém. E então, vamos lá, as vantagens. Bom, já consegui entender que para alguns de vocês, uma coisa importante se a gente colocar nas vantagens de morar acompanhado é que dá pelo menos para compartilhar as contas, né? Isso seria uma coisa boa. Em princípio, a gente acha que vai dar para conversar mais também, vai dar para interagir, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei algumas coisas aqui. Ó, liberdade, né? Palavra-chave. Tarefas caseiras. Então, liberdade você vai ter mais quando você mora sozinho. Tarefas caseiras. Você também vai ter que se virar mais se estiver sozinho. Você pode dividir, né? Você mora junto. Manutenção, coisas de manutenção em geral, sozinho é você mesmo, ou você vai chamar alguém, enfim. Então tem essas questões. Quem mora sozinho, e precisa, tem alguém que mora sozinho aqui, que hoje, assim, fala, mora sozinho? Não. Tem uma tendência de estar aumentando estatisticamente assim o número de pessoas que moram sozinho no Brasil. Isso assim, pensando ao longo de 20 anos, né? Ao longo dessas 2 décadas aumentou o número de pessoas que moram sozinho. Tem outros lugares onde isso é muito forte mesmo, né? Quem mora sozinho precisa trabalhar, principalmente isso, né? A pessoa que precisa trabalhar para se manter tende a ser mais sistemático, e, em princípio, mais organizado, mais independente, né? Eu estou colocando aqui que isso é ótimo. Vocês concordam que isso é ótimo? Ser mais organizado, mais independente. Em princípio, isso é bom, né? Mas tem um perigo, né? Tem um outro lado aí. Tudo na vida tem dois lados, né? Pelo menos, né? É que é o seguinte, pode surgir ao longo do tempo, né, uma certa dificuldade ou instabilidade no relacionamento com outras pessoas. Se você está muito acostumado só com você mesmo, você faz tudo do seu jeito, e aí, de repente, se você vê numa situação de interagir com alguém, morar com alguém, né, você vai ter que tomar decisões, você não pode mais tomar decisão sozinho. Provavelmente você vai ter que consultar, né? Ou se tem alguém morando com você e se essa pessoa decide uma mudança, vou pintar a parede de azul. Se você chegar em casa, a parede estiver pintada de azul, ninguém tiver conversado com você, você vai ficar provavelmente bem chateado, né? Então, essas diferenças podem, vamos dizer assim, quando a gente está muito tempo sozinho, corre o risco da gente esquecer que precisa ter tolerância para interagir, porque ninguém é igual a ninguém, né? Vai ter diferenças, né? E isso, às vezes, para explicar também, se interagir com uma pessoa, imagina que você, o tempo inteiro você está socialmente ativo, mas você vai conversar com uma pessoa que está muito acostumada a resolver tudo sozinha,
vai rolar uma certa tensão em alguns momentos. Fala, pô, peraí, mas vamos conversar, né? Vamos negociar, melhor assim, melhor assado. Então, tem esses dois aspectos, né? Então, a dificuldade de relacionamento com a coletividade. Porque isso, gente, o convívio também é algo que se aprende e se exercita, né? Muito bem. Como dizia o poeta Drummond, Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando. Não dá para você ficar só lendo livros, já sei amar, como é que é. Não sabe, né? E interagir, né? Como é que você vai aprender a interagir lendo, estudando, né? Lendo livro, né? Então, não é bem por aí, né? A gente acaba que é mais na prática. Agora, a gente vai chamar atenção para algumas formas de reflexão possíveis, né? Uma coisa que, bem agora, século XXI, né, a gente tem que repensar, tem que discutir. Tradicionalmente, quando se começou a pensar em contatos sociais, né, diretos, primários e secundários, tinha uma questão que foi surgindo, foi acontecendo, que era a seguinte: como é que a gente vai classificar os contatos que são mediados por tecnologia? Exemplo básico, telefone e internet, né? Hoje em dia está muito forte isso, né? Então, inicialmente, isso era pensado como contato social secundário. Eu pergunto a vocês, o contato social via telefone, aplicativos diversos, né, redes sociais, internet, o que vocês acham? Ele é um contato social primário ou secundário hoje? 2021 nós estamos. Você vê que eu deixei em branco aqui, que era para a gente pensar junto, mas eu tô com a Jaqueline, eu acho que, eu tô lendo aqui, eu concordo, eu acho que tem os dois, né? Então a gente poderia dizer que tem contato presencial primário, contato presencial secundário, né? E também na tecnologia, nos casos dos contatos, vamos dizer, virtuais, tem o primário e tem o secundário. Tem aqueles que são mais circunstanciais, de serviço, que você não tem o hábito, você não vai ter uma continuidade de relação, uma constância com uma pessoa. É uma palestra que você foi assistir, enfim. Ou uma visita, entre aspas, né? Como é que a gente está fazendo hoje, a família, a mãe mora longe, aí você vai e faz a chamada de vídeo, e é o que tem para hoje, né? Então, mas aí não deixa de ser. O que vocês acham? Eu acho que não dá para a gente dizer que é secundário só porque tem uma tela. Na verdade, a gente está reescrevendo esses conceitos, né? Hoje em dia, a gente tem que repensar isso. Então, eu estou Eu colocando penso aqui. assim, pessoal, que eu acho Fala. que é caso a caso, mas tipo, tem gente que realmente o único meio para se comunicar com certa pessoa é online, né? Mas para a Uhum. maioria das pessoas é um complemento, né? É Isso, algo complementar. Esse é o correto de se encarar as redes ótimo. sociais, os online, exatamente. Mas há casos, né, que realmente se tornam uma necessidade. Sim, Ó, sim. Eu achei bem legal seu comentário. Quer dizer, a palavra que você usou que eu gostei é essa do complementar, né? Na maioria dos casos, eu estou pensando assim, minha mãe que eu não vejo há mais de um ano, né? Porque estourou a pandemia, mora longe, 180 quilômetros, e aí a agonia que dá, né? Então a gente faz chamada telefona, faz chamada de vídeo, mas fica aquela exatamente. sensação de algo Quando tá não tem outra faltando. opção. Tá assim porque tem que ser assim, não, né? Eu não vou expor a risco, eu fico pensando, pô, vou pegar um ônibus, pegar um metrô, eu sempre fico muito preocupado com isso. Então, aí eu não vou. Então, é o que tem para hoje, né? Mas Aí não. quando a pessoa opta por um relacionamento à distância, sem nunca ter conhecido a pessoa. Isso aí já é outra Mas categoria, é verdade, tá caso rolando. a caso, né? Muito complicado. Verdade, verdade. Olha, o Lucas ganhou o prêmio aqui de como é que na seta no alvo. Olha aqui, ó, na minha opinião, esse mundo online aproxima quem está distante e afasta quem está próximo. É Olha, verdade. eu vou pedir licença, Lucas. Eu acho que essa sua frase eu vou até guardar, né? Ó, o que eu coloquei aqui? Será que ainda Entrou no mural, né, professor? vou pôr no mural? Vou colocar aqui, ó.
Lucas Oliveira. Então, mas aí tem que dizer a turma. Então, 3 UNA. Tá bom, eu acho que é isso aí. Tá vendo? A gente tá escrevendo junto essa. Vou pôr entre aspas, que é para ficar bem, né? Tá certo, bem chique, né? Ó, aproxima quem está distante. Muito bem, faz sentido. A gente, inclusive, o cara que está perto, tua namorada está do teu lado, você fica ali um tempão no celular e fala, pô, o que você está fazendo aí? Você está 15 minutos, eu estou aqui do seu lado, você nem repara em mim, não quer, né? Então, afastou quem está próximo. E aí você está, às vezes, conversando com alguém que está em outro país, enfim, sei lá. Então, realmente, é por aí. Outra coisa, a questão vou colocar até um amarelinho no mundo online, que é um jeito também de falar. Mas, assim, nos contatos por áudio, quando você está vendo, a pessoa tem uma chamada de vídeo, aí eu acho até mais tranquilo, porque você consegue ter a leitura não só das palavras, mas você tem toda a questão da entonação, da expressão facial, enfim, rola melhor a comunicação, certo? Mas a maioria dos contatos, né, rola sim, aplicativo, WhatsApp, né, às vezes. Então você, às vezes tem até o áudio, às vezes tem só o escrito, mas dá ruído de comunicação, né? Sabe quando a pessoa escreve de um jeito, você, ei, o que é, tal, e a pessoa não fez nada. O que foi? O que aconteceu? Tá? Às vezes escreveu de um jeito, você não entendeu direito, já aí a pessoa. Vocês já devem ter passado por isso, né? Todo mundo, professor. Todo mundo. A famosa, a famoso ouvido visual, né? É complicado, né? Tem outra, você tá. Quando é grupo, nossa, grupo é complicado. Nossa, grupo. E aí o cara escreve em caixa alta, meu. Pô. Caixa alta, gente, na boa, na etiqueta, né? Não fica escrevendo em caixa alta que é como se estivesse gritando, né? Não é uma coisa amistosa, né? Então já começa a dar discussão. Aí eu vi duas pessoas conversando num grupo desse, eu estava só lendo, né? E aí uma escrevia, outra, não concordo, tal coisa. Aí outra, não, mas eu acho que tal coisa, aí discutindo duas ideias bem diferentes. Aí no fim a outra botou caixa alta e falou assim: você tem sempre razão, né? Ela escreveu, não foi áudio, mas a gente lia aquilo, escutava, parecia que estava vendo a pessoa pé da vida brigando, né? Então, e no fundo, se tivesse sentado em volta de uma mesa trocando uma ideia, conversando, talvez não acontecesse aquilo. Às vezes por um detalhe, uma faísca, né? É complicado. Você não está vendo, né? Não sabe. Aí, às vezes, uma frase mal colocada. E aí, 15 minutos para, né, resolver o mal-estar. Meu, é tenso, né? E quem nunca, né? Sempre acontece. Bom, que eu vou dizer o seguinte: a gente vive num tempo que eu vou usar uma expressão aqui, vou criar, caracterizado pela socialização virtual. A gente interage o tempo todo. Eu acho que estou interagindo mais até na pandemia do que antes. Foi até uma coisa louca, que é 24 horas por dia, um troço muito louco. A gente não desliga mais, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? É virtual. Né? Então, imagina, eu estou dando aula, sei lá, vou chutar aí, talvez para 180 alunos esse semestre, eu só conheço, vocês são tudo 2D para mim, né? E eu sou 2D para vocês, duas dimensões, né? É a tela. Então, é uma socialização virtual, né? E eu vou dizer o seguinte, nessa interação, como a que a gente está tendo agora, essas relações podem sim apresentar afetividade, ou seja, se caracterizar como mais próximos de um contato social primário. Isso pode, né? Mas, ao mesmo tempo, não substitui, né, a proximidade geralmente física dos contatos primários. Né? Então, uma situação meio. Uma situação inédita para muitos, né? Muito bem. Então, a gente está escrevendo, criando definições sobre as relações sociais como estão hoje, né? Eu estou dizendo, então, que a gente poderia talvez criar uma categoria, se fosse Harry Potter, né? Em vez de 1 e 2 e 3, é 1, 2 e 1,5, né? É um contato social mediado, tá? Que não está nem no quarto andar, nem no quinto, né? Então, um contato social mediado. Pode ser primário, inclusive, né? Mas
não necessariamente também, você às vezes é um pedido de serviço, alguma coisa assim, né? O que será que a gente pode estabelecer como critério hoje, né, para dizer, para avaliar se um contato social é primário ou secundário, se a gente quiser aproveitar essa forma de classificação? Imagina que enfim, é uma vida online, né? Mas qual seria um critério? Que eu acho que tem dois aí. Um é a afetividade, né? Você tem a constância, você quer ver aquela pessoa, enfim, né? E outra questão utilitária, se você tem a relação naquele momento somente uma relação de serviço comercial, talvez, né? Então, às vezes, é um contato que você tem, mas você não, você fez uma encomenda, quer saber que dia vai chegar, você vai ligar para a loja lá e tal. Você não sabe o nome da pessoa que está do outro lado, provavelmente você nunca mais vai falar com ela. Então, o contato, nesse caso, não tem a dimensão afetiva, é uma dimensão mais utilitária. Esse aí é secundário, né? Seja por telefone, seja pessoalmente, é mais secundário, certo? E o primário tem sempre essa dimensão do afeto, né? Então, se você começa a sentir muita saudade, saudade é um sinal, né, de que é uma relação forte primária, né? Ó, tá vendo? Esse contato social tá assim mais carregado, né? Mais pessoal, né? Muito bem. Então acho que é por aí, né, que a gente pode pensar. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Ah, sim, não, aqui é uma. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, para pensar na diferença, assim, eu vou usar um conceito que foi desenvolvido pelo Walter Benjamin, né? Que é o conceito de aura. A gente às vezes ouve a palavra aura e fica achando que é uma coisa de misticismo, tá? Mas ele não está falando nesse sentido, tá? Para pensar na diferença entre o 2D da tela para o presencial, pode emprestar o conceito de aura. Walter Benjamin criou esse conceito para falar assim da diferença que era entre você estar diante de uma obra de arte, de um original, e você simplesmente pegar uma reprodução técnica. Então, você pegar um cartão postal ali de um quadro do Van Gogh, né? Alguém imprimiu na internet, pegou na internet, imprimiu um papel ali, é um quadro do Van Gogh, isso é uma coisa. Outra coisa é você vai no museu, você está ali cercado de obras do Van Gogh, você passa perto, você vê até, você sente, quando você olha, você sente é praticamente um 3D, aquela pincelada, aquela tinta grossa, óleo e tal, e aquilo te impacta de uma forma, né? Tem uma questão que é muito atual, que são as lives, né? Tá direto rolando isso, né? Mas é diferente, né? Embora que eu gosto, assisto e tal, mas é diferente de uma experiência direta de você ir assistir um show, né? Tem todo o deslocamento até lá e tal. Então, tem uma diferença de aura, né? Vocês entendem isso? Uma coisa que você vai até lá, você se preparou, tal. Outra coisa, você tá de pijama, liga a TV, vê o que está passando. Tá? Não tem essa aura, né? essa proximidade aí. Então, talvez a gente possa pensar nessa ideia para avaliar a questão das relações sociais. Né? Muito bem. E essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, essa primeira parte aqui, ela nasceu de uma leitura de um trecho do livro do Pércio Santos de Oliveira. Eu sempre gosto de deixar registrado aqui as fontes, as origens das nossas reflexões, que é o livro Introdução à Sociologia, um livro bem interessante, em que comecei daí, mas aí fomos puxando outros assuntos, né? Tem uma tarefa que eu estou querendo criar no ambiente virtual para vocês fazerem, é coisa simples, tá? Não vai ser fórum, mas é parecido. Vai ser uma tarefa para você escrever, né? Eu pensei no mínimo de 80 e máximo de 200 palavras, para você refletir sobre a sua vida em termos de contatos primários e secundários. E eu pensei num intervalo de tempo de 2 anos, porque a gente precisa, vocês vão conseguir avaliar 1 ano antes da pandemia e 1 ano de pandemia, que a gente está
fazendo aniversário essa pandemia aí, do caramba que não termina, né? Então eu pensei em abrir uma tarefinha para você, mas é coisa tranquila, com prazo aí, sobre isso. Muito bem. Então a gente tem essas formas de contato social. Enquanto eu estava conversando, eu comecei esse nosso contato social aqui, devia ter uns 8 alunos na sala, agora tem 26, né? No entanto, eu vejo aqui 0 janelas abertas, eu vejo vários nomes, algumas carinhas de fotografia e um muro laranja. É isso que eu estou vendo, né? Então, essa é a nossa interação hoje, né? Se alguém puder dar presença no vídeo, a gente acha legal também. Bom, eu vou passar para um segundo texto, né? Lembrando que vocês a qualquer momento podem comentar, né? Interagir aqui, discutir, conversar. Estou colocando um segundo. Apareceu sobre fatos sociais, a gente vai falar agora. Inclusive não, porque eu estou... é. Tá, pois é. E eu vou dizer o seguinte, a gente vai falar agora um pouco de fatos sociais, que é um conceito criado por Emile Durkheim, já tem bastante tempo, né? Mas que é interessante a gente falar, porque a proposta é a gente refletir sobre as relações e sobre as coisas que acontecem em volta da gente, com a gente, né? Então, eu vou colocar frases que são, na verdade, trechinhos aí do começo do livro dele, né? E talvez a principal ideia que ele coloca lá. Então, vamos lá. Primeiro, ele coloca assim: desconfie de suas primeiras impressões. Tá? Então, é uma preocupação do Durkheim, né? O que ele está querendo dizer? Eu até fiz uma espécie de Google Tradutor aqui: suspenda os preconceitos. Tem um escritor que diz isso, né? Suspenda as descrenças, suspenda os preconceitos, né? E por que isso é importante? É super importante, né? Nas relações sociais, porque muitas vezes a gente cai eu vou dizer até nessa tendência, né? Você vê uma pessoa numa certa circunstância e você rotula, né? Então, é aquela pessoa que estava assim, que faz isso, que está sempre correndo, por exemplo. Você encontrou o cara estava atrasado, né? E estava sempre correndo, ansioso. Você vai achar, ele vive assim, é um cara super apressado, não tem tempo para ninguém e tal. Mas, às vezes, é uma circunstância, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não fixar e achar que aquilo representa a vida do sujeito. Às vezes, não, né? Lembro uma vez que eu era moleque, eu bati a cabeça em casa, caí, foi um acidente terrível, tal, e coisa de criança, né? E aí começou a sair sangue, eu fiquei, nossa, tive que ir para o hospital correndo, tal, bati a cabeça, tal. E o meu pai, que era um cara super tranquilo, aquela pessoa pacífica, tranquila, pegou o carro e saiu cantando pneu no maior gás, parecia filme de ação, né? E assim, quem visse ia falar, nossa, esse cara é louco, tal. Mas não, né? Então, as primeiras impressões, tem um ditado, né? As primeiras impressões são as que ficam. Mas talvez a gente deva... Tá na hora da gente questionar, né? Estou colocando aqui e vocês podem discordar a qualquer momento, tá? Estou esperando aqui. Ó, outra coisa que o Durkheim fala, o que é vamos dizer, um objetivo dele nesse estudo e tal, né? Ele quer criar regras para o método sociológico. Então, ele põe assim: a gente busca estender ao comportamento humano o racionalismo científico. Opa! Tô lendo aqui uma mensagem. Sim, temos alguém que está... Eu ia falar um negócio assim, professor. Eu ia falar Tá. preconceito versus estatística. Que, tipo, muita gente às vezes confunde preconceito com estatística e estatística com preconceito. Então, às vezes a pessoa acha que está sendo preconceituosa, mas ela está baseando numa estatística de vida dela. E às vezes a pessoa acha, entendeu? Entendi. Às vezes a gente passa tanto na mente essa questão do preconceito, mas a gente também busca a nossa segurança própria, entendeu? Claro. Eu acho Então, que você tocou um ponto super importante, que é o seguinte: é a incerteza.
a Uhum. insegurança, A né? gente sabe que não é 100%, mas o 90% já é o suficiente para a gente ter um comportamento diferente. Eu sei bem o que você está falando, né? Eu entendo o que você está falando. Sim, essa é a reação humana diante de das sensações mais primárias, que é o medo, né? Uhum, Eu acho exatamente. que, de fato, o medo ele faz com que a gente tenha reações, né? Que às vezes não são o nosso. Às vezes, sei lá, de dia você passa num lugar e está tranquilo, de noite você já passa meio né, tenso. Exatamente. A questão da insegurança, sim. E Questão de aí, segurança. Você sabe, conhece, vê dados em relação àquele lugar ou tal pessoa, você já fica com sim, eu vontade. Então, sei. pode ser um tipo de preconceito, mas eu prefiro acreditar com preconceito baseado na estatística e base na minha É, segurança do que. eu entendo o que você está falando, né? O que o Durkheim está colocando aqui, ele está se preocupando com quem resolve estudar e pesquisar a sociedade, né? Então, ele diz que para a pessoa que está estudando, que quer ter uma análise mais, né, científica, essa pessoa não deve se contaminar, ela deve ficar atenta para não julgar as coisas apressadamente pelo que viu na primeira vez, sabe? É esse cuidado, vamos dizer, de método, né? Eu entendo que você está falando que numa circunstância ali, alguém passou, fez um barulho muito grande, estava escuro, você já, daquele, às vezes até dá um grito de susto, tal. Sim, eu sei. Ele está se preocupando aqui com a questão, vamos dizer assim, o que o Durkheim queria? Ele queria que a gente conseguisse, o desejo dele era conseguir tratar as ciências sociais, as relações sociais, de um modo mais parecido com o que as pessoas já utilizavam na química, na física, na engenharia, né? Ele queria ter mais essa segurança. Então, a questão de segurança metodológica, né? Então, ele propõe, né, procedimentos, aí, protocolos, né? Tá? Ok. Quer ver uma frase aqui, ó? Em questões de método, eu até marquei em azul. Em questões de método, nada se pode fazer que não seja provisório. Por que isso? Porque os métodos mudam à medida que a ciência avança. Então, você começa a trabalhar, isso vale muito para vocês da engenharia, viu? Você começa a trabalhar num ambiente com uma certa técnica, você usa um programa de computador lá, um software, tem toda uma metodologia, mas, e aprende na faculdade e tal, mas mesmo esses métodos, que são muito úteis e importantes, eles são provisórios. Que daqui a 10 anos, na mesma empresa, você não vai, provavelmente, você não vai estar usando as mesmas ferramentas, os mesmos recursos, não vai, né? Então, imagina se 5 anos atrás me falassem que eu ia passar um ano da minha vida dando aula só pela tela, eu jamais, eu ia falar, meu, você está muito louco, mentira, né? Você entende? Então, os métodos vão mudando à medida que a vida avança, a tecnologia, as circunstâncias, né? Já estamos indo para o segundo ano aí, quer dizer, aí a gente tem, por isso que o pessoal que estuda a parte de ensino mesmo, educação, fala que a gente tem que aprender a aprender. O cara bom, o aluno bom, vamos dizer assim, o aluno excelente, não necessariamente é aquele que reproduz exatamente a técnica passo a passo, tal. E para mim, por exemplo, trabalhar com pesquisa, né? O cara que é curioso, sabe? Não, mas como é que faz isso? Você percebe aquele pica, aquela vontade, o cara, ele abre o microfone, peraí, professor, peraí, se fosse tal coisa, aí você vê aquela iniciativa. Essa questão da iniciativa, para mim, é muito importante. Isso para mim dá um diferencial. Eu fico atento, falo, pô, que legal, o cara tá esperto, ele tá assim, interessado, preocupado, né? Então, não necessariamente aquele, decorou toda a aula, sabe repetir tudo, mas isso não é, para mim, um critério, entende? Então, o Durkheim fala isso. Tudo que a gente tem de científico é provisório porque vai refinando, a gente vai entendendo melhor, vai desenvolvendo tecnologia. Imagina DNA, você falar sequenciamento de DNA, você falasse isso algumas décadas atrás, iam falar ficção científica, né? Muito bem. Aí, que mais? Deve-se entrar em contato com o pormenor dos fatos sem degenerar em pura erudição. A gente tem que observar as coisas,
mas tomar cuidado para não ficar só aquele falatório vazio, né? O que a gente pode concluir sobre a vida, sobre as interações, né? E comunicar, né? Ao entrar no mundo social, olha isso aqui, um pouco o que você estava falando, né? Da insegurança. Penetramos no desconhecido, pois o que se passa nas outras consciências nos escapa. Então você vê a pessoa chegando e você não sabe o que essa pessoa está pensando. De repente o cara vem te pedir uma informação, mas você não sabe, então você está meio, às vezes você fica meio, tem gente que é mais preocupada, tal. Então ele coloca, temos que abandonar as noções prévias, o senso comum, né? Ficar aberto, porque de fato isso é uma incerteza grande, né? A gente não sabe, vamos falar a verdade. Muitas vezes a gente tem dúvidas sobre o que a gente mesmo, a nossa ideia em relação ao assunto. Você fala, mas será que isso está certo? Você fica pensando, acho que sim. Não, mas é sacanagem. Você fica ali elaborando isso. Agora imagina alguém que você não conhece, às vezes, direito. Então, é o desconhecido que ele fala, né? Muito bem. Agora vem um ponto importante, né? Por enquanto, a nossa conversa está assim, a gente está falando um pouco, pelo menos na minha cabeça tem uma imagem de uma pessoa encontrando a outra, contato social primário e secundário, eu estou pensando uma pessoa com a outra, é primário, é secundário. Agora vamos pensar no grupo, imagina um grupo grande, um grupo social, né? E aí, Durkheim fala o seguinte, a vida está no todo e não nas partes, né? Explicando o que significa isso, o que ele está querendo dizer com isso. A mentalidade dos grupos, principalmente se for grupo grande, não é a dos particulares, dos indivíduos. A mentalidade dos grupos tem suas leis próprias. Agora, por um lado é meio estranho, né, se ouvir a mentalidade dos grupos. Por quê? Mente não é uma coisa consciência humana, não é uma coisa individual. Mas todo mundo entende isso, né? Mentalidade dos grupos. Que tem o grupo tem aquele jeito, aquela personalidade, né? Sabe como é que é? Professor tem muito disso. Às vezes você vai na sala dos professores, eu estou dando um spoiler aqui, estou fazendo uma indiscrição. Tem professor que chega assim, pô, aquela turma ali, nossa, não me deixa nem falar, ficam perguntando o tempo inteiro. O cara não gosta de. E comigo é o contrário, eu fico, nossa, que legal, foi super legal, o pessoal conversou, interagiu, né? Então, a mentalidade dos grupos. Então, aquela personalidade, fala assim, a personalidade da sala. Às vezes as pessoas falam desse jeito, né? E aí, assim, como é que se forma, como que a gente pode dizer que... O que caracteriza a personalidade de um grupo, a mentalidade de um grupo? Você pode pensar assim, é a soma dos indivíduos? Primeira coisa, né? Mas aí é um pensamento um pouco, acho que é um pouco matemático demais, linear demais. Quer dizer que se você somar 20 indivíduos calmos, você vai ter um grupo calmo? Necessariamente? Será que é isso mesmo? Ou será que vai começar a rolar tensão, daqui a pouco alguém levanta a voz? Tá? Pode acontecer, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que a vida ela está fortemente no todo. A sociedade, vou descer aqui um pouquinho, a mentalidade dos grupos não é a dos particulares. Tem suas leis próprias. Não adianta você somar as personalidades que vai dar uma grande personalidade no grupo. A sociedade tem sobre os membros uma supremacia material e moral. Ou seja, se você está no meio de um grupo, numa circunstância, tem uma grande probabilidade de você agir de um modo muito diferente do que você agiria se estivesse sozinho. Que não é? A sociedade, o grupo acaba influenciando, não é isso? Vai falar, não, às vezes não, né? Em certas coisas, não, eu fui eu mesmo, fui autêntico, super, né? Eu mesmo, tá? Sei lá, mas pelo menos em algumas situações a gente consegue imaginar, né? Será que vocês conseguem dar um exemplo disso? O social acaba influenciando. A gente vai avançar nisso aí. Bom, vamos lá. Tem os hábitos,
as tradições, aquelas coisas que você aprende, né? Que aos poucos você vai desenvolvendo, você criou aquele hábito, né? Então, sei lá, tem gente que... Eu conheço gente que acorda e antes de cumprimentar os outros já quer se vestir, tá prontinho para sair, sabe como é que é? Pessoal muito organizado, tá? São hábitos, né? Os hábitos dominam a gente por dentro. Aquilo está dentro de você, foi de alguma forma você interiorizou, né? E aquilo faz você adotar certos procedimentos. E as práticas sociais, os fatos sociais, atuam sobre nós também, influenciam a gente, só que de fora, do lado de fora. E aí a gente chega num ponto crucial da obra do Durkheim, que é a definição de fato social. O que é fato social? É esse fato que vai influenciar a gente, vai atuar sobre a gente. Então, os fatos sociais são maneiras de fazer ou de pensar capazes de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Coercitiva no sentido de exercer coerção, uma pressão, né? Então, são maneiras de agir, muitas vezes, que pressionam a pessoa. Suas características básicas são a exterioridade. Então, o fato social é uma coisa externa ao indivíduo, não nasceu na tua consciência, né? Exterioridade em relação à consciência. E segundo, uma ação coercitiva, né? Imperativa. É como se você estivesse sendo realmente quase que obrigado a fazer uma coisa assim. Ou então, enfim, sabe, por exemplo, uma situação de desigualdade, de hierarquia muito exagerada, que o cara tá lá em cima e fala assim, eu sugiro que você tome cuidado. Você fica desesperado. Ele falou sugiro, mas mesmo assim tem uma distância ali que dá aquele peso, então é uma ação imperativa, né? Muito bem. Agora, será que todo fato social, em toda circunstância, vai exercer coerção, vai dar aquele mal-estar, aquela pressão na pessoa? Não necessariamente, né? Quando a gente está totalmente sintonizado com aquela situação social, com aquele fato social, aí, beleza. Parece que a gente não sente nenhum problema, o caráter coercitivo não se manifesta. Porém, isso vai aparecer, a coerção aparece quando? Quando a gente resiste. Então, todo mundo está lá, sei lá, no colégio, né? O professor falou, vamos fazer uma excursão, não sei o que, todo mundo tem que vir de uniforme, beleza. Você vai lá de uniforme, você não vai sentir nenhum problema, você está acolhido e tal. Aí chega a pessoa atrasada, com a roupa toda errada, sem uniforme, sem tá. O que vai acontecer? Nossa, pô, vai atrasar a viagem, pode pôr a camiseta, até que começa. Então, quando a gente está em igualdade de condições com aquele grupo, tá tranquilo, a gente nem percebe que existe uma potencialidade de coerção ali. Mas quando você faz diferente, sabe aquela situação? Exemplos. Uma situação onde as pessoas olham torto, assim, pô, esse aqui, né? Vai passando a pessoa, tudo bem. Isso aqui tudo bem, tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco arregala o olho. Pô, o que é isso? Né? Se a gente conseguiria dar um exemplo desse tipo de fato social, alguma coisa que se espera de alguém, assim, um comportamento esperado, tal. E aí, se você não faz aquilo, já começa, pô, sacanagem. Ó, vamos pensar em normas jurídicas, financeiras, morais, religiosas, às vezes, né? Então, aquela coisa o pai fala, vamos, tem que ir na missa, vamos na missa, né? Aí o menino vai lá, tá saindo, mas você vai de short, você vai de camiseta, pode se arrumar, certas circunstâncias que pedem, né? Então, se você tiver tudo arrumadinho, certinho, não vai falar nada. Mas existem aquelas normas morais que se espera daquilo, isso aqui não é correto para esse ambiente, e daí começa a coerção, né? Falou, peraí. Agora, tem uma variante disso, tem uma variante do fato social, que são as correntes sociais. O que seria isso?
né? As correntes sociais são as manifestações coletivas, tá? Que acontecem e a gente não sabe bem como começou. Sabe aquelas coisas? Normalmente, dois aspectos bem diferentes. Normalmente, ou uma manifestação coletiva de entusiasmo, gol do time, alguma coisa assim, então todo mundo comemora, alguma coisa e tal, ou indignação. Pode acontecer também. Então, sei lá, tem uma pessoa falando, um orador, um cara, né, estudioso, tal, sabe tudo que está falando. E aí, sabe quando acontece que de repente as pessoas começam a bater palma? Você não sabe nem quem começou, mas rolou uma corrente social, deu aquela engrenou aquele coletivo ali, deu aquele clima ali e tal, meio espontâneo, né? Não foi combinado. Todo mundo bate palma agora. Ninguém falou isso. Mas teve aquela reação espontânea, né? E às vezes é indignação, né? Então o cara às vezes está falando ali, aí falou uma coisa que um absurdo, as pessoas não, né? Aí um começa a vai, fora, tal. Aí o outro começa a vaiar também, então pode dar um revertério também, uma amplificação da reação e que você também não sabe onde começou e daqui a pouco é uma questão de bater panela, né? Que todo mundo tem experiências recentes no Brasil, de um lado, do outro lado, tal. De repente tá todo mundo batendo panela e quem começou, não, a coisa foi uma corrente, né? Então não é exatamente um fato social, mas a gente também é, de certo modo, arrastado, ou influenciado, ou pelo menos, talvez uma palavra melhor, encorajado, quando tem um grupo grande se manifestando de uma certa forma e você acaba, na emoção, às vezes, participando daquilo, né? Agora, aí, beleza, ninguém vai reclamar. Agora, se você tentar fazer o contrário, você pode sentir pressão, né? Tem aquele negócio, né, que o pessoal fala, vai com as outras, tudo. Quando você está indo no mesmo sentido, beleza, né? Mas experimenta reclamar. Em certas circunstâncias, eu até falo isso, viu, gente? Dependendo, quando é grupo muito grande, quanto maior o grupo, parece que o nível de reflexão, de questionamento, parece que vai adormecendo. Não sei se vocês têm essa sensação. Um grupo pequeno, as pessoas debatem. 3, 4 pessoas discutem e tal. Quando tem 10.000, entende? Vai ficando mais na onda, né? Tem até um filme chamado A Onda que é bem interessante. Exemplo, vamos lá, pensar em exemplos de corrente social. Eu coloquei aqui a questão do gol, né? Todo mundo está falando todo mundo está comemorando o gol, aí você está lá e você fala, é impedimento. O pessoal fica louco da vida com você, né? E também em manifestações de rua, às vezes quando tem muita gente falando uma coisa, ninguém é obrigado a concordar, gente. Ninguém é obrigado a concordar. Agora, tem um grupo muito grande, você acha aquilo um absurdo, pensa o contrário, às vezes mais razoável você se afastar, não tenta passar no meio, posando de corajoso, assim, que não é o melhor a fazer, né? Vocês entendem? Que é aquela coisa emocional, né? Então, Tem uma até coisa. professor, tem Fala. um youtuber, né, que eu acho que, eu não sei a história dele, se alguém conhecer, eu acho que ele é deputado hoje, não sei. O canal dele chama Mamãe Falei. Eu só vejo pequenos clipes que colocam no Facebook dele. Ele sempre vai nesses movimentos que são opostos, sabe? Ao que ele pensa, Ah, e ele sempre apanha lá no meio. então, Só tem de, gente. só Aí o de ele estar cara lá. vira. Aí assim, também tem aqueles que fazem, porque nem me parece o caso, aqueles caras que fazem marketing em cima, né? Tipo, aí já tá filmando, já tá tudo, né? E faz aquela coisa para causar, que o pessoal fala, né? Isso. Ele é conteudista, mas claramente nos vídeos dele dá pra ver que o pessoal realmente não respeita a opinião do próximo. Então, é interessante como pensar sociologicamente, né? Como às vezes é verdade, tem certos vídeos que fazem a gente entender.
ou então observar de modo mais explícito, né? Intolerância, né? E tem outra, viu? Às vezes a coisa acontece perto da gente e, de certo modo, naquele evento, naquela circunstância, é algo meio naturalizado, às vezes passa desapercebido. Então, às vezes é interessante você ver um vídeo, então você vê um filme. A ficção ajuda muito a gente, né? Às vezes você vê um filme, como eu tenho visto série de vez em quando e tal, eu falo, nossa, que violência, que coisa absurda. E essa é a função da arte, muitas vezes, né? Mostrar pra gente, cara, mas é um absurdo e você vive nesse absurdo, né? Então, tem esse mérito aí, né? Vamos dizer, às vezes você, num filme ou numa leitura tal, você fala, pô, mas que absurdo, que coisa. Olha, será que você, como é que é o seu dia a dia, né? Então, tudo pode ser oportunidade da gente refletir, né? Muito bem, temos então agora regras que o Durkheim propõe para a gente observar os fatos sociais. E é meio engraçado, já tem mais de 100 anos tá, que isso está escrito, mas é curioso, né? Ele coloca assim: considere os fatos sociais como coisas, que são determinadas objetivamente, ao contrário das ideias, né? Então, ele tinha uma certa um objetivo, uma vontade de que as ciências humanas, né, fossem parecidas com aquela precisão que se atribui muitas vezes às ciências exatas, à engenharia, física, química, né? Então, não, considere os fatos como coisas, né? Não fica pensando só que é ideia, não fica viajando muito, tal. Outra é a questão de afastar as noções prévias. Quando a gente está observando um fato, refletindo, a gente não deve deixar o preconceito mandar, né? Então a gente tem que afastar as noções prévias e dizer, mas espera aí, o que é exatamente que está acontecendo? Vamos ele coloca, aguarde os fatos, né? Não sai tirando conclusão apressada, espera para ver se é isso mesmo, né? Ah, mas eu acho que... Então, você acha é porque você não sabe, né? Então, você está, como observador, você não pode ser tendencioso, vamos dizer assim. Aí um outro ponto é, agrupe os fatos segundo suas características comuns. Então, veja, já é um esforço de classificação, de organização, né? Então, vamos ver se a gente consegue organizar as coisas, tal. E é curioso isso como procedimento, por quê? Gente, é um exercício aí. Quando a gente começa a pensar em determinadas características, às vezes coisas diferentes têm características surpreendentemente parecidas. É curioso. Quer ver? Eu vou falar assim para vocês. Tinha 500 pessoas no ambiente, né? Sei lá, 1000 pessoas no ambiente, e num certo momento todo mundo levantou a mão para cima e começou a falar alto, assim, falar uma coisa alta, tal. O que vocês acham que eu estou descrevendo? Que lugar é esse? Que situação social é essa? O que pode ser isso? Né? Uma reação rápida, volumosa, né? Com alto tom de voz, né? Gestual. O que pode ser isso? Contentamento, né? Todo mundo descontente com algo. Contentamento ou descontentamento? Descontentamento, né? Ah, Mas, professor, e se for um gol e todo mundo gritar ao mesmo tempo, vai gritar alto. exatamente. Então, a gente percebe que coisas muito diferentes, as fatos, né, sociais muito diferentes, às vezes têm características comuns. Então, uma manifestação política, às vezes, com muita gente na rua, e de repente alguém fala uma palavra de ordem no megafone, todo mundo vai e repete, fala também e tal. Isso é uma coisa. A outra tá num estádio, gol, né? Aconteceu gol do teu time, todo mundo grita e fala gol, tal. Então, e a reação é parecida. Às vezes levanta o braço, tal, e grita. Outra ainda, eu passei outro dia, era um domingo, aqui estava deserto, aqui no centro estava tranquilo, tal. E aí
de repente eu comecei a escutar um burburinho, era uma dessas igrejas, templo e tal, estava tendo um evento lá, e eu olhei e parecia, se você olha assim, desse olhar mais de reflexão, de observação mesmo, eu vi isso. Eu vi uma coisa que parecia gol, né? Que a minha referência é muito forte de futebol, né? Mas aí era um monte de gente assim, e era uma pessoa fazendo eu não sei como chama isso, um discurso ali e tal, uma fala, mas falando de Deus, tal. E todo mundo, né? E acho que eles estavam incentivando, né? E todo mundo falando alto. Então, quando a gente vai e observa, né? Essas coisas, a gente começa a perceber, né? Como que tem coisas, nossa, parece tão diferente, né? Política, esportes e religião, e de repente as manifestações parecidas. Digamos, para uma pessoa que está fora e vê, entendeu? Que está lá no meio, cada um tem a sua verdade, sua sensação, mas você está andando e vê, e você fala, nossa, é parecido, né? Ou seja, é aquela história. O grupo tem uma reação, né? Um comportamento que não necessariamente é igual o de cada pessoa sozinha. Às vezes o cara na casa dele, ele é quietinho, às vezes tá jogando. Por exemplo, tá assistindo o futebol, tá assistindo sozinho na TV, e você tá quieto ali, não tem ninguém em casa e tal. Você nem grita, nem pula, tá? Mas quando tem aquele monte de gente, a tendência de pular, de levantar a mão, você entende? Muda, porque o coletivo acaba influenciando. Eu não estou dizendo que é bom nem ruim, estou só comentando, né? É a questão da gente observar. Muito bem. As características de agrupamento, você vai fazer esse agrupamento, mas você deve definir com a maior objetividade. O que é que eu vou agrupar aqui? Não, quero saber reações bruscas e emotivas de um grupo. Né? Tá. Então, você vai tentar ser objetivo aqui na hora que você estiver escrevendo, contando isso. Tá? Muito bem, o que eu tinha aqui anotado? Tarefa, né? Eu pensei na possibilidade da gente fazer uma tarefa, de passar como tarefa para vocês, vocês comentarem 2 fatos sociais. Mas depois eu acho que não vou pedir isso, não, porque me parece que está mais rico, pelo momento que a gente está vivendo, está mais interessante a gente abrir esse questionamento sobre os contatos sociais primários e secundários, porque são muitas vivências, né, que a gente tem para contar, para compartilhar, e de repente coisas parecidas até, né? Às vezes é legal, às vezes fala, pô, pelo menos não sou só eu, né? Outras pessoas estão passando por essa mesma situação. Tá? Então, muitas vezes o que a gente está passando aqui são ideias, né? Para que vocês pensem no que está acontecendo em torno de vocês. Então, pô, será que esse relacionamento aqui ele está mesmo afetivo, contato social primário, ou será que virou uma coisa utilitária? Olha que forte essa reflexão, complicado isso, né? Mas a gente tentando promover essa reflexão, né? Gente, mas vocês estão quietinhos, vocês estão muito cansados, hoje é segunda-feira, mas está tarde, né? Eu não sei como é que tá para vocês. De noite é assim mesmo, professor. De noite é mais difícil, né? E eu achei que eu ia ouvir mais a voz feminina, hoje é importante, né? Eu preparei uma pequena homenagem para as moças, né? O pessoal eu aprendi há pouco tempo que tem gente que fala femenagem, né? Porque fala que homenagem é homem, né? Então, femenagem, eu não sei, essa parte eu estou aprendendo ainda, tá? Mas eu pensei em mostrar para vocês, para a gente finalizar, porque uma das coisas que tem na disciplina, né, é a gente discutir mesmo essas questões, falar nesses temas, né, de direitos humanos, questões de gênero, né, igualdade. Né? Ó, lá, o Lucas está comentando, desde 5h20 acordado. Cara, eu acordei 6h40, eu tô quebrado já. Imagina você 5h20, como diz o pessoal É mentira, professor, ele dormiu de tarde. Ah, então não, mas dormir de tarde ajuda, às vezes Ah, não, confundi o Lucas, desculpa. Confundiu o Lucas, tá? É assim, quando a gente tem 20 minutos
comigo isso. Quando eu tenho 20 minutos para dar um cochilo, me faz um bem danado, né? Hoje eu não consegui, não tive mesmo, emendei. Mas tem gente, não dormi não, mas queria muito. Pois é, tem gente que não. A minha filha fala, não, 20 minutos não resolve para ninguém, né, de cochilo, mas para mim ajuda bastante, sabe? Eu encosto em qualquer lugar, se tiver assim, tiver muito cansado e dá aquela ajudada, né? Mas eu pensei então, vamos lá, tem 2 textos que eu trouxe aqui que eu pensei para a gente finalizar aí, fazer uma última, mas é coisa rápida, jogo rápido, que entra na parte dos direitos humanos, mas também nesse viés cultural. Então não ficar só com teoria, né? Aí eu pensei, será que não sei se dá para fazer os dois? Vou fazer um self-service, tá? Para vocês decidirem aí. Eu vou falar as 2 coisas que eu tenho aqui, os 2 presentinhos que eu separei. Um é um texto sobre as Amazonas, as mulheres amazonas, né? Um texto do século XVI, não, desculpa, um fato do século XVI, né? Para ser contado, e é um caos aí sobre as Amazonas. E o outro é um rap recente de uma moça daqui da região que eu sou muito fã, a Preta Ari, uma pessoa maravilhosa. E aí eu trouxe uma letra dela, escrita por ela, num rap, que eu queria compartilhar. Eu acho que é legal, isso aqui é legal. Podemos? E aí a gente faz um final cultural aqui. Deixa eu colocar na tela. Que daí a gente vai lendo junto. Ela fez nesse rap dela, né? A letra faz referência a uma canção das mais conhecidas da MPB no mundo inteiro, uma música super conhecida, né? E aí ela questiona, né, a letra, fazendo uma contraposição que é o texto dela. Beleza? Então, se vocês toparem, eu vou finalizar nosso papo hoje fazendo não vou dizer que eu vou fazer o rap aqui, mas eu vou fazer uma leitura rapeada, tá? Você sabe que rap é rhythm and poetry, né? É ritmo e poesia. Então vamos ver se a gente consegue dar um certo ritmo aqui. Nossas garotas da Preta Ari, tá? Nossas garotas, as mais lindas, as mais cheias de graça, são mulheres e meninas em calçadas e praças. Corpos, suas oficinas, sua rotina não é fragrante. Seu caminho tem espinhos, sofrimento é incessante. Alma limpa de amor, suja de ódio e rancor. Dignidade invisível, escasso o alto valor. Identidade afanada, busca o tudo e o tremada. Nada mais a ilumina, nem os sonhos de menina. Moça do corpo queimado, do sol do canavial, mais chocante a consciência da sua sina trivial. Sua vida não é poema e não tem mais balançado. O lado humano pelo desumano foi arrancado. Sem infância, só trabalho, a esperança é seu atalho para um futuro utópico, imaginário, longe da realidade, da sua verdade, imposta sem proposta e contra sua vontade. Garotas e mulheres, mulheres e meninas, negra, branca, amarela, forte ou franzina, bom seria se vocês pudessem saber da felicidade sem por ela sofrer, ver o mundo sorrindo, se enchendo de graça, ficando mais lindo por causa do amor, sem provar da dor. Nossas garotas, as mais lindas, assim diz o poema, as garotas que eu digo não são de Ipanema, as garotas de Ipanema que o poema diz, não as garotas que eu digo, longe de ser feliz, e a realidade com a idade não combina, qualquer moeda compra o corpinho da menina, portuguesa, tailandesa, brasileira ou argentina, ignoram a origem da feira feminina. Quer? Tem para escolher, o estilo é só dizer, aproveita que amanhã o fornecedor pode ser você. Ignorância voltada, usada contra a própria vida, enganada, acreditando em histórias descabidas, dinheiro, poder, o que quiser, fama, mas com muito trabalho nos lençóis de uma cama. Quem sabe um dia se acabe a hipocrisia e na vida da menina volte a ter fantasia. É tudo o que eu queria. No fundo, eu não sabia que a busca de um sonho era amarga e doía. O peso do que digo não é para soar bonito, mas é para fazer pensar na qualidade do conflito, é para entender a profundidade do problema e que essas muitas vidas não são parte de um poema. Então, essa é a Preta Ari, né? Um poema dela, um rap dela, e que eu acho bem legal, que é forte, assim. É claro que é muito mais legal com ela, né? A Preta Ari é parceira da Meire, elas têm um grupo de origem,
que é muito legal. Podem pesquisar depois, De Origem, rap São José dos Campos, rap feminino, forte. E eu acho legal a gente valorizar, né? O nosso entorno, né? E é isso. Fica assim, esse pequeno, né? Que eu posso trazer para vocês uma palavra e tal. A Maria Vitória, Jaqueline, que bom, é para vocês mesmo, né? Ó, e como a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou contar rapidinho o caos das Amazonas, tá? Pô, que legal, Alessandra, que bom, eu queria que vocês se sentissem representados, assim, que é uma coisa que a luta continua, né? É constante. E essas moças, tanto a Meire como a Preta, são pessoas incríveis que vivem defendendo isso que elas cantam, sabe? Elas realmente têm trabalho social, estão preocupadas com a comunidade, é bonito isso, né? É isso aí. Ó, não tinha 1542, né? As Amazonas, não tinha jeito ruim a batalha. Era dia de São João. Os homens de Francisco Orellana estavam esvaziando de inimigos com rajadas as brancas canoas vindas da costa. Mas aí a bruxa deu as caras. Apareceram mulheres guerreiras, tão belas e ferozes que eram um escândalo. Então as canoas cobriram o rio e os navios saíram correndo o rio acima como porco-espinhos assustados, eriçados de flechas de proa a popa, até no mastro. As capitãs lutavam rindo. Se puseram à frente dos homens fêmeas garbosas e já não houve medo na aldeia. Lutaram rindo e dançando e cantando, as tetas vibrando no ar, até que os espanhóis se perderam lá para a boca do rio Tapajós, exaustos de tanto esforço e assombro. Eles tinham ouvido falar dessas mulheres e agora acreditam. Elas vivem no sul, sem homens, onde afogam os filhos que nascem varões. Quando o corpo pede, dão guerra às tribos e conseguem prisioneiros, e os devolvem na manhã seguinte. Ao cabo de uma noite de amor, o rapaz que lá foi volta velho. Orelhano e seus soldados vão continuar percorrendo o rio e sairão ao mar sem bússola nem carta de navegação. Eles viajam nos brigantins que construíram ou inventaram a golpes de machado na selva, fazendo pregos e bisagas com as ferraduras dos cavalos mortos. Deixam-se ir sem rumo pelo rio das Amazonas, costeando a selva, sem energias para o remo, e vão murmurando orações. Pedem a Deus que sejam machos os próximos inimigos. Então, bonito, né? Para você ver a força das mulheres, né? Bota os homens para correr ali nesse episódio aí, né? E é isso aí, gente. Vocês são o máximo, a resistência feminina, né? E a multiplicidade também. Eu vou mandar para vocês depois vou editar esses textos, né? E eu vou mandar para vocês também o link do clipe que estreou hoje aqui em São José. Tá bom? Tribuna livre, se alguém quiser falar também, tá liberado. E se não, a gente se vê semana que vem. Tá? Dê uma visitadinha lá no fórum. Valeu, Thiago. Então, no Fórum das Notícias, se quiser comentar, se quiser colocar tema novo também, vocês podem lá, tá? É isso aí. Obrigado, gente. E bom descanso. Quem não dormiu, que acordou cedo, pô, Lucas, vai dormir, cara, que você merece tomar ducha e cama, cara. Eu sei bem como é que... Lucas, eu dormi a tarde inteira, mas você pode... Ai, tá vendo? Desculpa, Lucas, pode descansar, tá bom? Tá vendo como é que é? Mas tem dia que é mais difícil para um, outro dia para o outro, né? Beleza. Eu não tô reclamando, não. A quarta-feira que é o dia mais difícil para mim. Que eu tenho 3 turmas. Pauleira mesmo. Mas é isso aí. Boa noite, gente. Brigadão. E vai que vai. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Tudo de bom. Valeu.